Oi, seus bonitos, vocês estão bom? Muito bem-vindos a mais um programa Overwhelmed 86. Hoje nós vamos falar sobre um tema lindo que diz respeito a todos nós, homens e mulheres, e é uma forma linda a maneira como o esporte, a integração, a socialização ajudam em várias coisas. E principalmente com pessoas que passam por processos muito dolorosos, muito complexos de tratamento médico. Hoje nós vamos falar sobre esporte, integração e superação no pós-câncer. A minha convidada de hoje é a Leda Merelin. Falei certo? Falou, né? A Leda, ela faz parte do grupo Mariposas. Isso? Isso. Leda, eu vou deixar você apresentar. Bem-vinda, obrigada pela presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, né? E mais ainda poder estar falando de um tema tão bonito, né? Porque deixa eu voltar para o começo, né? Vamos lá, vamos voltar. Deixa eu me apresentar. Eu sou Leda Merelin, eu sou executiva de vendas em emissoras de rádio, sou presidente do PL e também faço parte do Clube Mariposas, né? Que é do Dragon Boat, que é um grupo de mulheres sobreviventes de câncer de mama. Que coisa linda. Esse projeto, ele funciona através, ou melhor, tem o apoio do Cascavel Kayak Club, é isso? Isso, exatamente. Foi uma parceria que, quando chegou aqui, a Confederação Brasileira doou um barco, nós temos um barco lindo, quem quiser ir nos assistir, quem já teve câncer e está curada, pode estar participando, câncer de mama apenas, tá? Uhum. É um caiaque lindo, cabe 25 mulheres, tem um dragão, bonito mesmo, é um Dragon Boat, e a Confederação Brasileira doou esse barco para Cascavel Kayak Club, junto com o Paradesporto e a Secretaria de Esportes, que daí começaram o nosso grupo. Que legal, que bacana. Leda, voltar um pouquinho na história antes da gente falar sobre esse processo de reencontro, que eu imagino que tenha sido. Conta para nós a respeito da sua trajetória. Como é que foi esse processo da descoberta e do tratamento do câncer? Então, por mais evoluído que esteja até hoje, né? Quando você recebe um diagnóstico de câncer, você acaba achando que é uma sentença de morte, né? É muito difícil. Primeiro momento eu falei para o meu médico, falei, não, você está brincando, doutor, eu não tenho, né? Mas aí, aquela fase da negação, né? A fase da negação. Porque dá medo. Dá. Tudo que a gente pesquisa por aí é sempre muito, muito traumático, muito, né? Assustador. Muito pesado. Essa é a palavra. Sabe? E assim, foi uma coisa bem terrível. Foi há 8 anos atrás, né? 8 anos. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha filha e meu esposo, né? Aí eles foram comigo, né? Eu já sabia, mas não quis falar. O médico falou, deixa que eu falo. Uhum. Eu cheguei lá no consultório, né? E aí ele falou, olha, você está com câncer de mama, um estado já avançado, né? E aí eles desabaram. E o que te levou, antes de você continuar a tua história, me perdoa, mas o que te levou aí ao médico investigar isso? Na verdade, por isso que é muito importante o autoexame, sabe? Uhum. Eu sempre fazia e faço ainda um preventivo anual. Certo. Mas dessa vez eu acho que Deus me deu uma luz e eu apalpei meu seio, né, e vi um caroço. Uhum. E vi também embaixo da axila. Daí eu fui no meu ginecologista, ele falou, não é nada. Eu falei, não, eu tô achando que é alguma coisa muito estranha. E pedi os exames, fiz tudo certinho, sabe? Fiz a mamografia, acusou, né? Repeti de novo, daí levei pro oncologista, Dr. Fábio do CEONC, né? Uhum. E aí ele falou, não, é câncer. Eu falei, não, você só pode estar brincando. Ele falou, não, é câncer mesmo. Aí recebi o diagnóstico, falei, bom, graças a Deus que é comigo, que eu sou forte, que eu tenho plano de saúde, porque podia ser uma pessoa que não tinha amparo, tinha um esposo, né, minha filha. Um suporte. Um suporte. Porque, assim, é muito triste saber que nesse momento, 90% das mulheres são abandonadas. Você acredita? Olha, eu gostaria de ficar surpresa com esse dado, Leda, mas eu não fico. É muito triste. Eu acredito, isso é muito triste. Muito triste. A falta de responsabilidade emocional que as pessoas estão experimentando nesse momento do mundo, eu acredito que seja terrível.
Sim, é a pior fase, porque... É a pior fase. Olha, veja bem, a mulher vai perder o cabelo, vai perder a sobrancelha, vai perder os cílios, vai perder todos os pelos do corpo e vai tirar o seio, né? Eu acho assim, o cabelo a gente fala, o cabelo cresce, mas a gente sente muito. Claro que sim. Mas a hora que tira uma mama é muito dolorido, sabe? Você passou pela mastectomia? Passei, sabe? Então é muito dolorido. É um processo bem longo, bem complicado. Você tem que acreditar no médico, né? O tratamento preventivo é a melhor coisa. Tem que ter uma estrutura da tua família e Deus, principalmente. Principalmente, senão a gente não aguenta. Não aguenta. E a tua família, você estava contando que eles desabaram num primeiro momento e depois, como é que foi? Então, eu tenho só uma filha. Minha filha teve uma depressão muito forte nesse período. Todo né? mundo sofre junto, né? Todo mundo. Porque não adianta, a hora que fala que alguém está com câncer, você já pensa em morte, né? É a primeira coisa que vem na cabeça, não adianta negar. Não adianta, sabe? Aí, graças a Deus, meu ex-marido era uma pessoa maravilhosa, deu total apoio pra gente, sabe? Eu acho que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, sabe? Porque é muito pesado. Então eu tinha que fazer uma quimioterapia, chegava em casa arrebentada, mas não podia ter sintoma nenhum, né? Porque minha filha estava em depressão, então eu tinha que falar, filha, tá tudo bem. Você teve que aguentar calada ainda esse processo. Então... Mães. Nós falávamos em alguns programas atrás sobre o quanto a gente carrega, né? Como mulher e como mãe, duplica também a carga, né? Duplica. Então você sempre fala, eu posso aguentar, agora minha filha, meu filho não, né? Eles não podem passar por isso. Não, eles não podem. Então é bem pesado, sabe? Eu imagino. E foi um processo longo na sua vida? Foram 8 meses. 8 meses. 8 meses. E você então teve esse autodiagnóstico, que foi muito importante. E aí uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi a respeito do seu médico ter achado que você estava viajando. Eu estava conversando com a doutora Jerusa Carvalho, ela é reumatologista, um beijo para você, inclusive, a minha é reumato. E ela... A minha, ó, peguei ela para mim só. E ela estava falando o quanto é difícil diagnosticar certas doenças. Principalmente doenças que não têm um... Deixa eu voltar essa parte, Papinho, depois você corta, por favor. Principalmente doenças que não têm uma manifestação física. Exato. Por exemplo, a fibromialgia, a artrose, a artrite reumatoide, lúpulos. A artrite reumatoide e lúpulos você ainda tem como identificar por exames clínicos. Mas a fibromialgia não tem. Não existe. E daí, às vezes, as pessoas são taxadas de loucas ou de preguiçosas, porque aparentemente está tudo bem comigo. Porém, eu tenho artrose em vários pontos do meu corpo. E é uma dor... Segundo a maioria dos médicos, dos especialistas, a lesão que existe não é suficiente para justificar a dor que o meu corpo sente. Mas e daí? Como é que vai fazer? Não vai investigar? Não vai ter alguma coisa além para fazer? E ela comentou justamente o seguinte: graças a Deus, na parte do câncer, nós temos muitas linhas de pesquisas, não é? Tem. Tem vários projetos acontecendo. Agora, nessa parte da dor, que principalmente inclui o cérebro, que ainda é um mistério para nós e para a classe científica, não tem. As pessoas não se interessam em pesquisar a respeito disso, porque ainda se tem uma mentalidade, talvez, de que seja... não é tudo isso, é coisa da sua cabeça. Exatamente. Ai, como eu ouvi isso. É coisa da sua cabeça. É triste, né? É muito triste. Eu imagino como deve ter sido chato você ter passado por essa experiência, né? Porque você estava, né, sentindo que algo estava diferente no seu corpo, você conhece o seu corpo e a pessoa invalida aquilo que você leva para ela. Exatamente, porque o câncer, ele é uma doença que você só vai sentir dor quando ele estiver muito avançado. Então, por isso que é importante o toque, né? E é importante, assim, porque a gente se conhece, como você falou. Você entende o seu corpo. Se tem alguma coisa errada, eu acho assim, o conselho que eu dou para todo mundo, investigue, vai atrás. Insistam, porque é necessário. Exatamente. Às vezes, se você não tivesse descoberto, né, nessa fase, podia às vezes ter descoberto antes,
né? Ou se não tivesse descoberto nessa fase, sabe-se Deus como seria esse tratamento? Já, não teria, porque daí já teria espalhado, né? Porque ele é muito rápido. É. Parece uma coisa, a partir do momento que ele é diagnosticado, se você não fizer o tratamento, ele avança, né? Então, por isso que eu sempre falo, a prevenção é o melhor remédio, né? Com certeza. Durante o teu tratamento, assim, essa é uma pergunta bem complexa. O que te manteve firme nessa jornada? O que te fez atravessar esse deserto e finalmente... faz 8 anos que vocês têm remissão, graças a Deus. Curada. Não é remissão, é curada. Curada e para sempre. Amém, assim é. O que me motivava muito a minha filha, né? Eu tenho uma filha só e assim, eu acho que como toda mãe, ela é meu mundo, né? Sim. A gente acaba vivendo depois que você é mãe e tudo gira em torno dela. Aí eu pensava, meu Deus, na época ela era uma menina, né? O que vai ser dela se eu morrer, né? Tem o pai e tal, mas a mãe é mãe, não adianta. Então, isso que me motivou muito, eu tive muita força. Eu chegava em casa, vomitava, mas eu me alimentava muito bem, me hidratava muito bem, sabe? E a fé foi fundamental. A fé é o alicerce da tua vida. Exatamente. É bom a gente ter crenças. Nós falamos sobre espiritualidade num outro programa e é algo que não está atrelado somente à religião, né, Leda? É sentir a força da cura, do amor, né, na nossa vida. Exatamente, eu acho assim, não precisa você ter uma religião, frequentar uma igreja. Você acreditando em Deus, tendo uma fé, acreditando num ser superior, é tudo. E fazer o bem, né? E fazer o bem. Porque tudo que a gente faz volta. Então, o bem que a gente faça, muito mais bem para voltar multiplicado pra gente. Parece um pensamento egoísta? Pode até ser, mas funciona. Funciona, porque se tem uma coisa que não falha, é a lei do retorno, hein? Isso é verdade. Você toma medicação ainda? Eu tomo tamoxifeno, né? Até alguns anos atrás, os pacientes, porque tem homem também que tem, né? Sim. Tomava esse remédio por apenas 5 anos. Aí houve uma mudança, agora são 10 anos. Então ainda tenho mais 2 anos, né? Tomo de manhã, não tenho reação nenhuma, graças a Deus. Era essa parte que eu ia perguntar, ainda dá reação? Não dá? Não dá. Que bom. Não dá. Levo uma vida normal, uma vida social. Posso ingerir bebida alcoólica, lógico, moderadamente, socialmente, né? Comer tudo bem tranquilo. Ai, que bom, isso é muito bom. E depois do tratamento, então, vencida, graças a Deus, essa fase, né, complexa, como é que você encontrou o esporte? Como é que a canoagem começou a fazer parte da sua vida? Então, eu faço inglês na Unioeste e uma colega minha que teve câncer de mama, que até agora ela foi embora para os Estados Unidos. Olha só! A Cleusa. A Cleusa, verdade. A Cleusa Bevilacqua. Ela que me convidou. E aí eu fui muito bem acolhida pelo Juliano, pelo Márcio, por todas as meninas, pela Prof. Poliane, que é um amor de pessoa cuida do paradesporto, né? O Juliano e o Márcio são incríveis. E todas as mulheres, né? Eu encontrei, sabe, assim... Fui muito bem acolhida. Encontrei o que eu estava procurando no esporte, sabe? Ai, que maravilha. E você comentou, por exemplo, nesse projeto do Dragon Bolt, que todas as participantes, elas passaram por esse processo de câncer de mama, né? Para vocês poderem competir, vocês precisam de mais gente? Como é que tá? O barco tá completo? Não, até gostaria de fazer um convite, obrigada. Por favor, né? Vamos aproveitar, né, a audiência do seu programa para chamar mulheres que tiveram a doença, né, que estão curadas, porque leva um laudo, leva um atestado, né, para que venham participar. Porque nós temos competições no Brasil inteiro, inclusive nós teremos agora em maio, né, pelo Parajapes, só que tem que ser mulheres que sobreviventes de câncer de mama, né? Essa é a parte importante. Isso é o pré-requisito para poder participar da competição, né? Exatamente. Para estar treinando. A gente treina todos sábado de manhã no lago. Às 8h30 da manhã. Às 8h30 da manhã. A Day vai no nosso tambor, é uma benção, é muito animada. Mas assim, ela não passou pelo processo. Ela é voluntária. Tem algumas pessoas, porque assim... Existe também muitas pessoas que passaram pelo processo e não assumem, têm vergonha. Então, vergonha? Mas a gente respeita, né? Claro, com certeza. Mas o que poderia gerar vergonha numa história tão complexa, tão porreta, tão pesada, né?
assim, sabe, eu acabo que não julgando, porque assim, Não, é melhor muito, não muito mesmo. doloroso, sabe? A feminilidade da gente vai embora, a libido, aí depois você acaba entrando numa menopausa química, independente da Tem idade. isso ainda? É muito Com os doloroso. mesmos efeitos de uma menopausa normal? Ainda é um pouquinho pior. Ai, que delícia. Porque você sente um calorão, a tua pele fica muito seca, sabe? Você perde a libido, você tem aqueles altos e baixos no teu humor. Então, realmente é bem complicado. Só sobrevive quem é forte. Com certeza. Só para voltar naquele assunto do Dragon Boat, então, nós hoje que frequentam o grupo certinho, nós temos umas 12 meninas lindas. 12. 12 meninas 12. lindas. E a gente tem um barco com 25 lugares. 25 lugares. Então nós precisamos de mais gente para fazer parte desse projeto. Eu e outras pessoas nos voluntariamos, porque na verdade não é nem voluntariado isso é um prazer, é maravilhoso. O fato, a gente fazendo o nosso treino lá dentro do lago, poder sentir a força da união, principalmente, porque então para vocês entenderem, o Dragon, ele é um barco muito grande. Muito grande. E se todo mundo não remar junto, os 24 remadores, e o bumbo não tiver na batida do coração, acaba não acontecendo. A gente não sai do lugar. Não sai. Então é um exercício de união, né? É um exercício de união, exatamente isso. E é um momento de entrega, porque você está ali no lago, né? Você está naquela paz, você está na água, que a água dá uma paz muito grande para todo mundo. Você tem a natureza a seu favor. E aí, o melhor é que todas precisamos remar juntas para que o barco não vire, para que o barco siga legal, senão ele treme, pode virar, sabe? Mas a gente tem todo um acompanhamento. A Itaipu doou para a gente os coletes, nós temos os exames, então é tudo muito certinho. O Juliano Palito sempre está nos acompanhando, o Márcio também, a professora Poliane, a Glaucia também. Sabe? Glaucia que veio agora para nós, graças a veio Deus. agora. E assim, eu vou contar um pouquinho mais da história do Dragon Boat, Por favor. Que surgiu no Canadá. Na verdade, esse barco existe há muitos anos no Japão, é coisa oriental, é muita sabedoria, né? Mas o Dr. Mackenzie do Canadá, que tratava muitas mulheres, ele descobriu que a canoagem é o melhor exercício que tem, porque ela trabalha os membros superiores, os membros inferiores, né? Geralmente, que nem no meu caso, eu tirei também os linfonoides, né? Então você acaba ficando com uma sequela, você não pode fazer uma série de coisas, carregar, nunca mais aferir uma pressão, ou tomar uma injeção. É mesmo? Porque senão ele incha, né? Então tem uma série de cuidados pós, né? Certo. E aí, a canoagem, você movimenta ali e você está fazendo um exercício. Então você está fortalecendo também o sistema respiratório, sabe? Sim, verdade. E principalmente o psicológico, né? Porque você está ali na água, você está remando, você está com uma equipe bem legal, né? Sempre quem está no tambor é uma pessoa muito animada, então vai puxando o barco. Então, é uma cura. É cura. Quando a gente está dentro do barco, nós temos um mascote também. O Caramelo. O Caramelo é um cachorro que volta. Ele entra no lago para chegar lá no barco. Ou seja, esse espírito de união que a gente consegue transmitir, essa conexão que existe dentro do barco, ela aumenta tanto, ela transcende tanto, que até os bichos vêm querer remar com a gente. É muito legal, é muito gostoso. Então, reforçando, quem quiser participar, nós vamos deixar os contatos aqui embaixo na legenda do vídeo, mas pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a Leda, que a gente encaminha também. Precisamos dessas mulheres guerreiras, sobreviventes, para se juntar a nós, para se juntar ao time do Dragon Boat e levar o nome de Cascavel também para as competições. Exatamente. Nós teremos essa competição. Já estamos recebendo um convite de Londrina, né? Olha que legal. Só sinalizaram para a gente, vai ter isso, né? Depois a gente vai passar maior informação para todo mundo, mas a gente participa muito. E, assim, eu quero fazer um agradecimento, né? Para a Confederação Brasileira, para o Cascavel Caiaque Clube, para o Paradesporto e para a Secretaria de Esportes e para a Prefeitura, que a gente já vai nessa competição. A Prefeitura vai estar subsidiando, a Secretaria de Esportes, mas o Paradesporto, né? E é uma coisa, assim, muito linda, sabe? Eu acho, assim, que quem passou por isso, que já tenha terminado, né? O processo, que venha fazer parte com a gente. Porque você vai estar
se fortalecendo, vai estar criando novas amizades, né? E principalmente você vai estar curando tua cabeça, a parte psicológica que é tão importante. É né? muito importante, né? Eu acompanhei esse tratamento meio de longe, assim, com uma tia-avó minha, que eu não vou citar o nome aqui, mas um beijo pra você, porque eu não te pedi autorização. Eu te amo muito. E ela passou por esse processo, a família toda se juntou em volta dela, sabe? Fez aquele ninho gostoso. Então, tia, se você quiser, vem com a gente, é tão gostoso. Eu acho que você vai gostar muito, você gosta de água, você gosta de natureza, e você já vai caminhar no lago mesmo, então junte-se a nós nesse barco. Já está convidada, né? Convidadíssima. Assim, você passou por algum outro tipo de prática esportiva logo depois do tratamento, ou antes do tratamento até? Como você acha que o esporte está muito ligado à parte da saúde mental também? Tá, é fundamental, né? Eu fiz musculação e fiz pilates, né? Pilates é uma delícia, né? Muito bom. Adoro pilates. É muito Pilates bom. e yoga. Que ajuda a cabeça e você, né? É terapia por corpo e a mente. Exatamente. E assim, eles aconselham muito, né, os oncologistas, que você tenha uma prática de esportes. Sim. Né? Depois, é lógico, é tudo embasado nos laudos deles, né? Nas autorizações deles, porque cada caso é um caso. Cada ser humano é diferente, reage a um tratamento de uma forma. Então, tudo sob orientação é permitido. E você praticava o Pilates, então, antes, ele é um exercício mais solitário, vamos dizer assim, né? Dá pra gente fazer sozinho. Daí, essa mudança, como é que foi pra você sair de um esporte que você praticava ali, quietinha, né? Na sua, às vezes com foninho de ouvido, e ter 24 mulheres berrando no ouvido. Foi muito bom, porque assim, agora eu estou em outra fase da vida, né? Você, depois que passa por esse processo, você muda tudo a tua visão, né? Porque é uma lição. Ou você aprende, ou então o ciclo volta, né? Você tem que agradecer a Deus por estar viva e mudar, né? A gente tinha que fazer um quadro com essa frase, Leda. Ou você muda, ou o ciclo se repete, né? Até aprender. Até aprender. E assim é com tudo na vida, E assim é com tudo. Porque nada acontece por acaso, né? Alguma coisa peraí, olha, tá na hora de você segurar, aconteceu isso, tá na hora, é um aprendizado. O corpo fala, sabe? E assim, foi muito bom, porque eu sou muito expansiva, bem comunicativa, gosto de gente. Graças né? a Deus. Graças a Deus, né? E aí foi maravilhoso. Eu tô amando, sabe? Tô amando mesmo, até porque os nossos coordenadores, né? Os nossos técnicos, né? Eles não são assim, uma cobrança radical. Porque todo mundo tem um imprevisto, né? Trabalho, alguma coisa. Então você vai no seu tempo, mas com um certo compromisso, porque a gente precisa, né? É preciso ter compromisso, né? Para poder levar o nome do Dragon Boat e levar esse projeto adiante, né? Exatamente. É preciso se comprometer. E tem que ter pessoas que estejam dispostas a fazer isso. E realmente a galera lá do clube é fantástica. Eles têm também, semana que vem, talvez? Não lembro agora, vou conferir. Mas nós vamos ter a presença da Catherine aqui. Ela vai falar mais sobre o paradesporto, porque Cascavel também tem um time que compete pelo Brasil afora e trouxeram muitas medalhas. Então é um projeto muito bonito de inclusão, né? Também existe uma turma que atende a comunidade para quem quiser praticar. Vamos deixar os contatos ali, da qual meu filho participa, inclusive. Ele faz aulas nas terças à tarde. E é importante as pessoas saberem que existem alternativas. Às vezes você enxerga a academia como um negócio enfadonho. Não é um negócio que você gosta de fazer. Tem alternativa, gente. Tem alternativa de outros esportes. Tem o caiaque, tem esportes coletivos, vôlei, futebol. E todos têm opções gratuitas aqui na cidade. Então, se você estiver em casa nos ouvindo nesse momento, ou no carro, na rua, na chuva, na fazenda... procure o seu lugarzinho, procure uma atividade física para se inserir, porque isso ajuda a mente e ajuda o corpo. Estar num meio social é uma coisa muito importante, né? Encontrar os seus e se sentir identificado. Então, no esporte é um ótimo caminho para isso. Exatamente. Cura. Isso. Leda, que conselho você daria hoje para as mulheres que estão iniciando o tratamento e têm medo de incluir o esporte, né?
e tem medo de tantas outras coisas, né? Nesse início, assim. Eu quero dizer que tudo passa. Que se tem 1% de chance de você sobreviver, de você ter a cura, 100% de dedicação, Isso. sabe? Essa é a regra. Ai, mas é pouca chance. Não interessa, Não garra. interessa. Agarra, Vai. e vai passar. Você vai ficar feia? Vai. Vai ficar inchada? Vai. Mas é um processo. Você está passando um processo para que você tenha cura, para que depois você volte mais linda, mais, sabe, mais preparada para a vida, né? O cabelo vai nascer mais grosso, sabe? O meu cabelo tá lindo, tá mais grosso, sabe? Você aprende. E tudo são fases. E vai passar. Vai passar com certeza. Pode demorar 6 meses, 1 ano, o tempo que for, mas vai passar. Vai passar. E vai passar. E você tem que ter fé. E o esporte é fundamental, porque além não só pela estética, mas pelo psicológico, pela tua resistência, porque muda, né? Você vai ter uma mudança muito grande e tal, mas tudo que o esporte puder fazer por você, vai fazer. E a canoagem é excelente, é muito bom. E o principal, é gratuito. Essa que é a melhor parte, é gratuito. Então, se às vezes esse for um empecilho para você, né, não é mais. Você pode ir lá conversar com a galera, que a gente se reúne lá atrás da Igreja do Caravaggio. Do Caravaggio, do salão comunitário ali. Salão comunitário. Na Rua Tiradentes. Isso. Na Rua Tiradentes tem os containers lá onde fica guardado o material. E a galera tá lá, então, no sábado, às 8h30 da manhã. Se às vezes vocês não conseguirem, né, contato através do Instagram, podem ir lá presencialmente também. Leda, 8 anos de tratamento, 8 anos curada. Curada. Isso. Como é que é para você equilibrar, né, logo depois do tratamento e durante o tratamento, equilibrar trabalho, família, espiritualidade e o ativismo também, porque você é uma pessoa bastante atuante, né? Como tu mencionou, a presidente do PL, né? Isso. Uma pessoa bastante atuante na sociedade, politicamente também. Como é que você consegue equilibrar tudo isso? Porque eu te admiro muito. Obrigada, muito obrigada. Faço minhas suas palavras. Amém. Você tem que pensar o seguinte, que você é um exemplo. Eu tenho uma filha, né? E em todos os momentos da vida eu procuro ser o melhor para que ela possa se espelhar em mim e ter orgulho de mim. Eu tive uma mãe que me espelhei muito, tive muito orgulho, né? Ela já morreu, mas eu tenho uma filha que eu quero que ela carregue meu legado. E como eu passei por tudo isso aí, eu quero ser uma ajuda, sabe? Eu quero mostrar para as mulheres que, por pior que esteja o momento, que de repente ela está no tratamento agora, que está lá sem cabelo, que está lá passando mal, que de repente o companheiro abandonou, que isso vai passar. Que com certeza nós somos fênix, ela vai renascer e muito mais forte. E a partir do momento que você opta por estar numa presidência do PL Mulher de Cascavel, você quer que as mulheres sejam mais parceiras. Nós somos a grande maioria, mas não somos unidas. Nós temos uma força que ninguém consegue nos derrotar. A gente só precisa deixar de lado, sabe, a vaidade, deixar de lado, não, eu não quero que a Daia eleja, se ela virar vereadora ou deputada, ela vai ficar rica. Não, gente, nós temos que pensar que a partir do momento que uma mulher estiver no poder, estiver no comando, ela vai saber as dores que nós passamos e poderá nos ajudar muito mais. Então, o legado que eu acho que nós temos que ter é que juntas somos muito mais fortes. Com certeza. Com certeza, você tem toda a razão nessa sua fala, e isso me lembra uma cena do Vida de Inseto, em que o gafanhoto estava discutindo com outros gafanhotos dentro de uma taberna, e esses animais, esses insetos, eles têm por natureza pastorear as formigas. Então a formiga vai lá, trabalha, produz o alimento, o gafanhoto vai lá, invade o ninho e rouba. E ele fez uma analogia super legal, ele pegou uma semente e tacou na cabeça do companheiro dele, do outro gafanhoto. Aí ele falou, você sentiu isso? Aí ele falou, senti. Doeu? Ele falou, claro que não fez nem cócega. Aí ele abriu um silo, assim, de sementes em cima do gafanhoto. Aí ele falou, e agora? Doeu? Aí ele falou, sim, chefe, doeu. É isso que acontece se as formigas entenderem que juntas elas são mais fortes. Olha que lindo, que exemplo bonito, né?
E a nossa história é repleta de exemplos como esse, né? Exatamente. Infelizmente, mulheres tiveram que sofrer, mulheres tiveram que morrer, grupos inteiros, sociedades inteiras, para que nós tivéssemos os direitos que nós temos hoje, né? Exatamente. E para mantê-los, nós temos que se posicionar. Exato. Né? Porque a mulher, não que a gente quer tomar o lugar de homem, jamais. Não é essa nós a somos ideia. o sexo frágil. Eu adoro ter um companheiro e ser sustentada por ele. Adoro, sabe? e que abra porque eu a sou porta. feminina, que abra a porta, Claro. que puxa uma cadeira, porque eu sou mulher. Eu não quero ser Exato. aquela. Não, eu não quero ser a provedora. Eu nasci mulher, Deus me fez mulher e eu amo ser mulher. E eu adoro ser bajulado por um homem. É fantástico. É fantástico. Mas nós temos que saber que nós temos a nossa posição, que nós não somos fracas, que ninguém pode pisar na gente, que ninguém pode bater, que se um companheiro te agredir, você tem que denunciá-lo, que você tem teu espaço no mercado, na vida, que você é mãe, que você é muito forte, porque a mulher é muito mais forte que o homem, muito. Então, saber do nosso espaço e não deixar, peraí, nós chegamos aqui, vamos continuar aqui, porque nós somos poderosas, sabe? A mulher sábia edifica o seu lar. Com certeza. E é esse o caminho, sabe? Esse é o caminho. E qual é, hoje, eu não sei a respeito desses dados, se você tiver essa informação, vamos conversar sobre ela. Qual é a atuação da mulher dentro da política hoje, nacionalmente? Ainda é pequena. Nós temos, assim, pouquíssimas no Brasil vereadoras. Cascavel se elegeu só uma, né? Graças a Deus conseguimos Graças a Deus, uma cadeira, pelo menos. né? Pelo menos uma. Mas você veja o tamanho do nosso município, para nós termos uma só, é pouco, né? É pouco. São pouquíssimas deputadas, senadoras, presidente, nós só tivemos uma até hoje no Brasil. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos mostrar que nós estamos aqui, que nós somos muito capazes, porque nós temos, principalmente em Cascavel, mulheres inteligentíssimas, que grandes empresas, sabe? Isso é verdade. E nós são mulheres fantásticas, fortes. E não significa que elas precisam ser Iron Maidens, né? Exato. Não são bravas. Porque mulher, quando ela se posiciona, ela é tida como braba. Eu tô tentando lembrar a palavra. Intratável. Achei fantástica essa palavra. Fulana é intratável. Por quê? Porque ela manda em todo mundo. Você está no comando. Você tem uma autoridade, você precisa comandar. Você precisa, exatamente. Né? Às vezes eu percebo que a gente escuta por aí que uma voz de comando masculina é uma voz de comando. Não é mesmo? Não é uma gritaria, não é uma histeria. Agora, uma mulher com voz de comando, não, aquela ali tá mal amada. É a primeira. Exatamente. A primeira coisa que sai, a primeira coisa que a gente escuta. Coisa que a gente escuta, né? E a gente precisa se empoderar, não é, Leda? Precisa, sabe? Eu acho assim, foi tão difícil para a gente conseguir começar a votar, para a gente achar nosso espaço no mercado, que hoje já a maioria das mulheres já tem uma equiparação salarial igual ao homem. Então, nós não podemos perder esse espaço. Não. E o que eu peço? Eu peço assim que a mulher estude, que ela leia, porque é o seguinte, se a gente não fizer a nossa parte na política, vem o mal e faz. Então, que vamos nós, mães de família, que querem uma coisa melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e vamos nós tentar, sabe, se engajar, procurar o melhor, sabe? Se você votou em um deputado, um senador, um vereador, cobre dele. Fala, olha, eu votei em você porque eu cobro isso, sabe? Eu mando e-mail para os meus senadores, eu mando mensagem, eu ligo, sabe? Porque eu votei nele, eu pus ele lá e eu quero que ele seja transparente. Então, nós temos que ter essa posição. Defender o nosso, sabe, a nossa posição, o que você acredita, o que você quer, porque todo mundo aqui quer um trabalho decente, quer um Brasil melhor, nós estamos no caminho, mas nós precisamos continuar. Nós precisamos de gente séria, sabe? De gente que quer fazer o bem, de gestores, né? Olha, a nossa cidade, Cascavel é um exemplo disso. O nosso o ex-prefeito maravilhoso, nosso prefeito atual, melhor ainda, né? Nós temos uma qualidade de vida muito boa, sabe? A cidade é pequena, mas é interior, mas nós temos uma vida de cidade grande. Por quê? Porque tem gestão. Então, se nós mulheres buscarmos o nosso lugar, e todo mundo tem chance, é só a gente buscar a nossa posição. Exatamente. E fica o convite, né? Fica o convite para estarem participando, qualquer dúvida, qualquer coisa, se quiserem se filiar no PL Mulher ou em outro partido, né? Mas que estudem. Ou às vezes grupos, existem muitos grupos
de cooperação entre mulheres também, que são pouco divulgados, né? Que às vezes a gente não consegue saber, porque o primeiro alvo da galera era: o grupo de mulher tem problema, vamos, né? Vamos ver o que está acontecendo. E existem muitos grupos onde a gente pode dividir interesses, né? E trocar experiências por pessoas que tiveram uma história de vida parecida ou igual à nossa, né? E pelo simples fato de sermos mulheres, muitas coisas a gente já compartilha, né? Exatamente. Muitos perrengues do dia a dia a gente já compartilha. E você citou sobre a importância de cobrar os nossos representantes, e eu lembrei de uma frase que mamãe sempre falava: mamãe, para que o mal aconteça, basta que o bem não seja feito. Exato. Basta que o bem não se manifeste. Então, às vezes a gente tem uma postura assim: eu não quero saber de política. Isso não vai interferir em nada na minha vida. Vai. Vai muito. E muito. E muito. Isso interfere. Gente, pega a notinha no supermercado. Dá uma olhada no valor do imposto. Nossa. Dá uma olhada pensa no. Vou voltar de novo lá na notinha, papinho. Eu sei que você não tá me ouvindo. Ah, você tá, né? Coisa bonita. Olha a notinha do supermercado. Dá uma olhada na quantidade de impostos que tem ali. Pensa na educação que o seu filho está recebendo na rede municipal, na rede estadual, ou talvez até numa faculdade federal também, né? No ensino superior. Todos os impostos que a gente paga, a gente sustenta uma máquina muito inchada, né? Que nos dá acesso à saúde, educação e qualidade de vida. Se nós não cobrarmos, nosso dinheiro vai ser gasto de qualquer jeito. Exatamente. E é aí que nós entramos. Porque o povo tem muita força. Tem. E a mulher mais ainda, porque nós somos a grande maioria, né? Nós somos o único veículo possível para qualquer alma chegar nessa terra. Exatamente. Somos nós que geramos as vidas, né? Ainda não conseguiram, né, inventar alguma coisa que barre isso. E acho que nunca, né? Nunca será. Não temos essa capacidade. O que Papai do Céu fez tá perfeito. Tá perfeito, maravilhoso. Leda, assim, a gente tratou sobre vários assuntos, começamos em um, terminamos em outro, e eu acredito que a sua vinda aqui foi um encontro muito maravilhoso, porque a tua história, ela inspira, a maneira como você pensa e vive a sua vida também inspira. É um farol de esperança, né? Que depois de passar por tudo isso, existe vida, existe como. Para quem já passou, nós falamos com as pessoas que iniciaram o tratamento, né? E para quem já passou, então, por um processo doloroso, né? Vamos colocar assim, não só do câncer, mas existem outros problemas de saúde também, e até outros problemas emocionais que a gente passa e às vezes silencia, vive sozinha, tenta se curar da melhor forma possível. Que mensagem você deixa para essas mulheres que estão precisando encontrar o seu lugar no mundo? Eu acho que o fundamental, o principal é a gente se amar. Sabe, você passa um processo de doença, um processo de separação, morte na família, qualquer coisa, você desaba. E é normal, porque você tem que viver esse luto, você tem que passar isso aí. Mas a minha mensagem principal: se ame. A partir do momento que você se amar, que você achar que você é a melhor coisa da vida, você vai mudar tudo. Não adianta você pensar em filho, pensar em marido primeiro. Primeiro se ame. Porque a partir do momento que você se amar, você vai ter condições de estar ajudando tua filha, tua irmã, teu irmão. Então, assim, não deixe ninguém abusar de você. Fisicamente, psicologicamente, não. Não tenha relacionamento tóxico. Não aceite isso. Porque você é um ser muito especial. E se ame. A partir do momento que você se amar, que você começar a se cuidar, que você começar a procurar, sabe, pequenos movimentos, sabe? Tá difícil? Tá. Mas peraí, hoje eu vou sair de casa, vou dar uma volta na quadra, vou pentear o cabelo, vou passar um batom, vou pra luta, sabe? Não tá bom a tua carreira profissional? Vou mudar, porque eu me amo, eu preciso, sabe? Se mime, dê um presentinho, sabe? Isso é o principal. A partir do momento que nós tivermos essa consciência que eu sou o amor da minha vida, que eu não preciso de homem, que eu não preciso de ninguém, pode ter certeza que você vai deslanchar, vai voar.
Isso é verdade. Isso é uma verdade absoluta, né? O amor próprio, ele é a base de tudo, porque não tem como você entregar aquilo que você não tem. Não tem. Se você não consegue se amar, como é que você vai amar o outro? Como é que você vai cuidar do outro? Vou fazer um gancho nessa tua fala da importância da gente aprender a dizer não. Ah, Leda, vamos amanhã em tal lugar? Não. Por que não? Não. Não tem que ter justificativa. A gente sempre se coloca num lugar de ter que justificar a sua opinião, a sua presença ou ausência para o outro, quando na verdade a única pessoa que merece essa explicação somos nós mesmos. Né? Exatamente. Não precisamos nos colocar em lugares em que às vezes não queremos estar ou não podemos estar também. E falta um pouquinho, talvez, de maturidade emocional para todos nós. Em certos aspectos, todos nós somos crianças ainda. Para a gente entender que tá tudo bem ser o vilão na história do outro. Porque geralmente aquele que agride, aquele que maltrata, ele não enxerga o que ele tá fazendo e distorce a situação para culpar o outro. Mas não vá contra a sua natureza. Aceite ser um vilão ou uma vilã na vida de outra pessoa para se cuidar, para se amar, para se manter e para estar preparada para os tombos que a gente leva. Seja uma doença, seja um problema no trabalho, um problema na família, na era das doenças psicológicas em que a gente está tão atrelado ao digital, e isso causa muitos problemas em muitas pessoas. Então, vamos nos preservar. Exatamente. O dia que eu aprendi a dizer não, Leda, foi libertador. Libertador. Mas você diz não para tudo que você não tem disposição a fazer? Às vezes não. Sim, né? É um aprendizado, porque nós somos criadas para que você aceite. Não, mas não, a gente tem que falar não. É difícil, não é fácil. Não. Eu estou tentando. E é um degrauzinho de cada vez, não é? Então, mas eu ainda não tenho vontade de passar um batom. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, é no seu tempo. Tudo no seu tempo. Nada acontece do dia pra noite, né, Leda? Não. E são processos demorados, mas você tem que ter persistência. Porque tudo na vida, nada é assim, ó, tchum, aconteceu. Não. Existe um tempo de maturação, né? Existe. Então você tem que ter esse tempo, você tem que ter essa persistência e o comprometimento contigo mesmo. Isso é fundamental. A partir do momento que você tiver esse comprometimento com você mesmo, você consegue, subir degraus, a passos lentos, com certeza, mas você vai ter um progresso a médio e longo prazo. Nada é do dia para a noite, nada. Nada mesmo. Assim como a Força e a União das Mulheres, né? Que já estamos há muitos anos nessa empreitada, anos, eu falo de gerações, né? Tentando não, conquistando o nosso espaço a duras penas. Exato. E, como falamos anteriormente, não podemos perder aquilo que já conquistamos e temos, sim, o poder de mudar mais ainda. Seja a nossa história ou a história do nosso núcleo familiar, da nossa comunidade, sempre tem alguma coisa que nós possamos melhorar com a nossa união, com cooperação. Exatamente. É isso mesmo que a gente precisa, né? Que bom. Que sozinho ninguém faz nada. Não, se colocar só a Leda lá dentro do Dragon Boat e eu pra bater o tambor, nós vamos ficar paradinhos no mesmo lugar. Talvez a gente ande em círculos, é uma possibilidade. Mas não vamos lograr nenhum êxito. Não evolui nada. Jamais. Leda, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. E foi fantástico conversar com você. Obrigada por dividir a sua história com a gente. E fica o convite de novo para todas as mulheres participarem do Dragon Boat e eu vou deixar você se despedir da galera. Então, Dai, muito obrigada. É um prazer enorme. Você é uma pessoa que tem uma energia maravilhosa. Ela alegra nosso sábado de manhã. É muito bom. Que bom. Obrigada por eu poder estar compartilhando. Quem sabe quantas pessoas nesse momento eu estou ajudando, né? Muitas. Para saber que você tem uma vida pós-câncer, que você pode, retornar à sua vida normal. E vou repetir de novo.
Primeira coisa e última coisa, ame-se, cuide-se, apalpe-se, sabe? E venha fazer parte conosco. Vem com a gente. Leda, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, a gente encerra agora o Overwhelmed. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por nos assistir. Se você conhecer alguma mulher que está passando por esse processo, mande esse vídeo para ela. Quem sabe seja um alento no coração, ou alguém que está passando por algum outro problema, como nós mencionamos aqui. Mande, compartilhe, envie, curta, se inscreva e um beijo para vocês. Até sábado que vem. Tchau, tchau.